Olha, foi publicado hoje no Diário Oficial da União a lei que proíbe o sacrifício de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis, públicos e outros estabelecimentos oficiais similares. Sobre esse assunto, eu vou chamar agora o repórter Lucas Moura com mais informações. Lucas, boa noite. Muito importante essa delegacia, que tem pouco tempo que chegou, né? Tem uns 4 ou 5 meses e já dando conta do recado aí, com essa lei que proíbe justamente essa coisa de atingir gatos e cachorros, né, aqui na capital sergipana. Boa noite para você. É isso, Gilvan. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Aqui comigo está a Georlise Teles, ela que é a delegada de Proteção Animal e Meio Ambiente do nosso estado. Conversa conosco a partir de agora. Georlise, na verdade, essa lei que foi aprovada, ela vem fazer algo que já era necessário há bastante tempo, que é proibir que animais sejam sacrificados sem uma necessidade relacionada à saúde dele. É isso, boa noite. Boa noite a todos. Exatamente isso. A Lei 14.228, ela proíbe, que entrou em vigor, ela proíbe o sacrifício de animais sem que haja a motivação da saúde do animal, né? Que esse animal esteja possa passar essa doença para seres humanos ou para outros animais. Então, ela permite o sacrifício desde que seja em razão da saúde desse animal. Esse animal precisa sofrer a eutanásia. Então, isso já devia ter acontecido há muito mais tempo. Não se justificava sacrificar animais que eram apreendidos em razão de maus tratos. Só para a gente explicar quem está nos acompanhando, antes era uma prática até comum que canis, enfim, órgãos de zoonoses, sacrificassem os animais, não por uma questão de saúde, mas para evitar gastos. Era isso, Georlise? Veja, existe inclusive em Aracaju uma lei, a 2380, que diz o seguinte, que os animais, os apreendidos podem ser doados, e finaliza dizendo no artigo 10, sacrificados. Veja, a lei previa isso, esse sacrifício. O que essa lei vem dizer é: cães e gatos não podem, resgatados, né, apreendidos em razão de maus tratos, não podem ser sacrificados. Anteriormente, o STF já havia decidido em uma ação de rinhas de galo, onde os galos eram apreendidos em razão dos maus tratos e eram mortos, né, dados para outros animais. E isso o STF decidiu, não, essa prática fere a nossa Constituição, né? Então, já se impunha essa legislação. Não é justificável, né, você apreender em razão de maus tratos. Ora, o Estado tem o direito de punir aqueles que praticam maus tratos contra animais. E aí, sacrifica esses animais. Então, assim, é uma coisa que não tem... Chega a ser contraditório, né? Contraditório. Ô, Georlise, então é importante que frise isso que você colocou, porque a lei, claro, especifica cães e gatos, mas até por conta da legislação e por conta dessa decisão que já existia do STF, subtende-se que vale a mesma regra para todos os animais. Perfeito. Não cabe mais, fica bem claro que não cabe ao Estado brasileiro, ou seja, municípios, Estado, sacrificar animais que são apreendidos em razão de maus tratos. Então, não cabe mais. Inclusive, assim, a gente, na delegacia, já havia interpretado que a Lei 2380, no seu artigo 10, o final que falava em sacrifício, já não valia mais, né? Porque ela é incompatível, inclusive, com a decisão do STF. Agora fica muito claro isso através da Lei 14.228. Georlise, vale lembrar que nos casos em que cabe o sacrifício, que são aqueles em que o animal tem algum tipo de doença, alguma moléstia que pode ser transmissível para o ser humano ou para outro animal, mesmo nesses casos é preciso ter um laudo de um profissional da área e o sacrifício só pode ser feito por um profissional especializado, né? Perfeito, perfeito. A leitura é exatamente essa. Não é apenas porque ele tem esse tipo de zoonose, esse tipo de doença. Não é apenas isso. É preciso uma avaliação por um profissional habilitado, né, um médico veterinário, e ele vai avaliar se cabe o sacrifício, se cabe a eutanásia, né? Não é
ele está com sinomose, ele está com leishmaniose, e aí vai para o sacrifício. Não é assim. Há todo um procedimento que é exigido pela lei. Georlise, vamos aproveitar a sua presença aqui, mudando um pouco do tema de hoje, mas ainda dentro do assunto. Nesse período de pandemia, cresceu muito o número de animais abandonados, né? Esse é um problema que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado, né? Perfeito. Veja, a responsabilidade do animal é de quem quem é tutor desse animal. Não cabe apenas achar que um vizinho é cuidador, é protetor e eu deixo o animal na frente da casa. Ou em uma ONG. Aquela ONG cuida de animal, eu deixo o animal na frente da casa. Não cabe. Você é responsável pelo seu animal. Inclusive, em caso de cães e gatos, a pena aumentou. A pena hoje é de 2 a 5 anos de reclusão. Então as pessoas precisam ter essa consciência de que abandonar o seu animal na frente de uma ONG, você comete um crime. Não significa dizer que a ONG tem a obrigação de cuidar do seu animal. Ok, Georlise, a gente agradece a sua presença e participação. Obrigada. Volto com você, Gilvan. Qualquer denúncia, né, é só usar o telefone da delegacia, né, Lucas? Obrigado, viu? Obrigado, doutora Georlise, também.